Sorriso da Luz. Hoje escolhemos para conversar um pouco sobre o que é ser humano. De certa forma, é um prolongamento do tema que nós abordamos no último podcast e que tem a intenção de tentarmos compreender um pouco a nossa essência, nós mesmos e as nossas relações. Exatamente. Veja, responder essa pergunta ela é bastante complexa, né? O que é ser humano? E do podcast passado até hoje, pensando bastante como abordar esse tema, né? Porque, para ser assim bem realista, né? Para abordar esse tema com propriedade, a gente deveria primeiro se conectar à nossa essência, né? Se a gente não se conectar com a nossa essência, é muito difícil responder a pergunta. Sim. Mais ou menos tentar adivinhar, né? Porque a grande verdade é que nós não sabemos, né? Então, não quero incorrer nesse erro, na arrogância de achar que a gente sabe responder, e a gente vai abordar o tema de uma forma assim, por um outro ângulo, talvez mais simples, né? E isso me arremeteu muito a uma professora da antroposofia que escreveu um livro chamado E o Mundo Lhe Esperava, né? Que ela escreveu esse livro justamente para ajudar as crianças na fase de 9 anos. De 9 a 10 anos, na antroposofia, se trata a criança da seguinte forma: é quando ela perde totalmente a conexão com o mundo espiritual e ela coloca os pés definitivamente no planeta Terra. E nesse momento, né, a antroposofia chamou isso de Rubicão, ou seja, é uma passagem que não tem retorno, né? O Rubicão se caracteriza aos 9, 10 anos da criança por uma profunda fase de medos, porque ela não sabe, ela perdeu o referencial de onde veio, não sabe direito onde está, porque está começando a viver, e não sabe para onde vai, tem um futuro incerto. Então vem os medos, medo de ficar sozinha, medo de ficar desamparada, medo de não saber quem é, enfim, medo do escuro, né? Enfim, aparecem muitos medos na criança. E essa professora então escreve esse livro, que é um livro de umas 30 páginas, não mais do que isso, chamado, o título é exatamente isso, E o Mundo Lhe Esperava, né? Ela chama Helena Burker. Ela ainda está ativa, né, na Escola Waldorf, na antroposofia. E o livro, então, aborda o seguinte: explica para a criança de que o planeta Terra esperava ela, com toda a sua formação. Então, ela fala dos reinos, reino mineral, vegetal, o reino hominal, né? Enfim, apresenta todo o cenário do mundo onde ela está. Então, para cada um desses reinos, ela escreve uma página explicando, e há um desenho. E esse livro ela o fez com o intuito de que cada pai que segue essa filosofia, a antroposofia, crie um livro para seu filho. Então, primeiro você conta a história do planeta que estava esperando ele, até o momento em que ele, né, decide vir a esse planeta, escolhe essa família, e então você cria algumas lâminas contando a história da saída dele do mundo espiritual para a hora que ele chega no planeta Terra. Aí você conta as principais passagens dele até os 9 anos, e 9 anos que seria o momento atual, aí mais 4, 5 lâminas que descrevem no futuro, o que o futuro espera para essa criança. Então, é um livro muito interessante, porque
localiza esse ser que está vindo de um lugar, chegando a um mundo material, e o que fazer neste mundo material. É muito interessante, né? Porque isso me arremete ao seguinte: quando a gente vem a um mundo pronto, a um planeta pronto, com toda uma riqueza esperando a gente. E se você pensa o seguinte: qual é o investimento que o planeta Terra faz, que a natureza faz, para manter um ser humano vivo? Em termos de recursos alimentícios, água, calor, enfim, manter um ser humano vivo até 40, 50, 60, 70 anos, quanto que o planeta investe? Quanto é drenado, quanto que o planeta serve para manter esse ser vivo? Não é? E isso nos faz pensar, então, o que é ser humano? Porque, no mínimo, esse planeta, ou esta situação assim colocada, cria uma expectativa para esse ser. E indo um pouco mais fundo, sabemos que tudo tem um propósito, né? Tudo na vida tem um propósito. Então, quando a gente olha para a humanidade e os seres que estão aí, e muita gente nem sabe o que está fazendo aqui neste planeta, não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde vai, né? Quando a própria humanidade já coloca um propósito de vida: ser humano. Então, o que eu gostaria de começar a explorar exatamente sobre este cenário, o que é que se espera de um ser que chega a este mundo para ser humano. Percebe? Já há um propósito, já colocado por todo este cenário: ser humano. Este é o nosso propósito. O difícil é que essa equação, ela não comporta muitas vezes o que faz girar a roda de Sansara, né? Exatamente. Ela não vai comportar o nosso egoísmo, não vai comportar os nossos medos, não vai comportar os nossos desprazeres e prazeres, a busca compulsiva pelo consumo e por saciar as nossas faltas, né? No mercado, é interessante que, contado dessa forma, funciona. Uhum. Mas quando você começa a colocar alguns elementos, como o egoísmo, por exemplo, eu me deparo com a sociedade que eu vivo, né? Em que nós até conversamos agora há pouco. É difícil até de eu falar que é formada por seres humanos, é formada talvez por predadores. Exatamente. Em que o tempo inteiro existe a predação, né? A predação dos recursos, e isso aqui não é um discurso ativista, né? Mas a predação dos recursos naturais, a predação do meu patrimônio, do seu patrimônio, é cada vez mais. É uma guerra insana para tentar, no fundo, suprir as próprias carências e necessidades, e sequer para-se para observar que não é através desse mecanismo que eu vou conseguir saciar minhas carências e necessidades. Perfeitamente. Não é. Perfeitamente. Mas a gente continua insistindo. Então, por quê? Por quê? Por quê? Que justamente eu coloquei esse cenário pelo seguinte: o ápice do ser humano é um ser que cultiva valores, princípios, virtudes. O ápice de ser humano é a sabedoria. É para lá que nós vamos. Então, é uma escalada. Você ser humano significaria o quê? Trilhar essa busca. Porque raciocínio nós temos. Todo ser humano tem raciocínio, todo ser humano tem o lado mental. Só que se ele não desenvolve valores, princípios de vida, princípios de humanidade, ele se torna um predador. Este é o problema. Não é? Então, assim, nós estamos cansados de ver a humanidade hoje depredando tudo ao seu redor, simplesmente porque não tem uma visão clara de que há um propósito de estar aqui,
de ser humano e que há que cultivar valores, princípios de vida, morais, né? Enfim, caminhar em direção à sabedoria. Não é conhecimento, é sabedoria de vida, né? É comportamento. Valores humanos significa trato humano, significa cuidar do outro, significa se importar com o outro, né? É cultivar relacionamento, é deixar um rastro de humanidade, é deixar o exemplo de ser humano. O que eu acho interessante é que, ouvindo você falar dessa maneira, a impressão que dá é que eu estou falando de algo espiritual. Não. Pois é. Isso é tão intangível hoje. Talvez sempre tenha sido, mas é o que eu sinto, é a época que eu vivo, Sim. Onde eu tenho a consciência. Isso é tão intangível, é tão improvável que se haja dessa forma, que a impressão que eu tenho é que eu vou atingir esses valores espiritualmente e não fisicamente. Mas não, o ponto de partida tem que ser esse. O ponto de partida é aqui agora, no plano. Exatamente. É você reconhecer de que estamos aqui para sermos melhores. É voltar ao plano espiritual melhores de como viemos. Sem dúvida. Né? E por isso que a natureza nos coloca esta prerrogativa do arbítrio. Temos o arbítrio, não é? Mas a senda, o caminho que nos é colocado aqui neste planeta, né? Quando a gente nasce, cresce, vai se desenvolvendo, é que a gente desenvolva a humanidade. Esta é a expectativa para este planeta. Desenvolver a humanidade. E desenvolver a humanidade significa eu olhar como eu me comporto, como eu sou. Né? Por exemplo, quero ser feliz. Né? Será que um churrasco de final de semana te faz feliz? Faz até você ficar com dor de barriga ou com a bebedeira. No dia seguinte você vai estar infeliz. Então essa não é a felicidade. Sem dúvida. Agora, quando você cultiva um propósito de vida, você cultiva comportamentos de princípios e valores, e você, por exemplo, trata um outro ser humano de forma adequada, isso te alimenta e te deixa em um outro estado de felicidade. Quando você faz o bem, quando você faz a caridade, quando você serve a vida, isso te deixa em um outro estado de felicidade. Porque você inconscientemente sabe que você cumpriu o teu dever de ser humano. Sabe que eu tenho uma definição de ética que eu gosto muito. Ética é aquilo que você faz sem que ninguém veja, sem que nem mesmo você precisasse fazer. Exatamente. Isso te deixa feliz. Claro. Né? Veja, existe um outro conceito também, isso vem da filosofia, não me lembro agora o autor que cita isso, que é a questão do tempo. Né? O que é o tempo? O tempo realmente seria, o tempo real é medido quanto você avança em relação ao teu propósito, e não o tempo relógio. Se você não tem um propósito de vida, onde você vai cultivar princípios, valores, você não tem nem como medir se você está avançando ou não. Por exemplo, eu tenho um propósito de ser cada dia mais amoroso, de ser cada dia mais acolhedor, de cada dia ser menos violento, servir a vida através da amorosidade. É uma virtude, por trás disso tem valores, tem princípios de vida. Se eu não coloco isto, eu não vou conseguir medir. No podcast passado falávamos subir num avião que não tem destino. Exatamente. Você não sabe para onde está indo, você não sabe se está avançando, você não sabe se está indo para frente ou para trás. Tem uma escala aí que a gente vem falando sobre isso às vezes, é que a escala vai do macaco a Jesus Cristo, né? Isso. E eu coloco uma situação em que você precisa, por exemplo, ter uma lei que regule que os sons emitidos pela sua residência não devem atrapalhar o seu vizinho. Isso.
E é claro, existem exceções, mas em grande maioria não dá para você fazer algumas coisas dentro da sua casa porque você vai atrapalhar o seu vizinho. Só que precisa ter uma lei que regule isso. E a lei só não funciona porque você vai ter que chamar a polícia para a polícia ir lá. E às vezes a polícia não resolve. Você tem que levar esse cara para até o juiz, para ele. Para mim, isso é um arreio. A lei ela vai funcionar aí como um arreio. Quando eu penso num ser que tem que viver embaixo do arreio, esse ser para mim está muito mais perto do macaco do que de Jesus Cristo. Sem dúvida, porque os limites são colocados externamente pela lei e não por consciência. Exatamente. Então, transportar essa condição, né, de respeito, pelo menos respeito. Então, isso é falta de princípios e valores. Claro que sim. Veja, quando eu falo cultivar princípios e valores, né, então exatamente você dizer, ok, no que eu vou trabalhar na minha vida? Olha, eu descarto facilmente pessoas. Se a pessoa não me agrada, já vou tirando da frente. Claro. Tolerância. Vamos trabalhar tolerância? Eu vou trabalhar tolerância. Se eu coloco este propósito de trabalhar tolerância, eu vou conseguir medir se estou avançando ou não. Se eu não coloco essa meta, não consigo medir. Exato. E continuo vivendo o tempo relógio. Não estou conseguindo medir o tempo de avanço, de quanto eu estou me aperfeiçoando. Perfeito. E a gente vai colocar isto no final, qual é o grande ganho disto? Porque quando eu vivo a esmo, sem cultivar princípios e valores, eu vou usar meu raciocínio, principalmente hoje em dia, para ter. E quando trabalho só para ter, eu me torno um predador. Nada me importa. Você sabe o que você falou? Isso aí eu achei fantástico. Porque se eu me proponho a ter, eu penso nisso 12 horas por dia. Exatamente. O tempo inteiro. A primeira, eu vou tentar tirar vantagem em qualquer situação, O garoto vem vender bala no farol, ele fala 20 centavos, você fala só tenho 10. Opa, ganhei 10 centavos no moleque que mora na rua. De todo mundo o cara vai tirar vantagem. Só que de valores, a gente não pensa nunca. Pois é. E aí, então isso é um ponto importante porque tem-se na minha opinião, uma impressão errada, e é uma frase usual que diz assim, aos poucos a gente vai evoluindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, estamos crescendo, né? Não, eu não posso viver ao sabor dos ventos nesse aspecto, porque isso vai ficar me levando de um lado ao outro. Isso não é ser humano. Não é ser humano, isso eu estou tendo uma postura reativa. Alguém pisa no meu pé, eu falo, ok, eu piso no dele ou não piso? Depende do tamanho do cara. Então eu estou reagindo a uma situação. Eu não estou propondo uma situação. Então, ser humano é ser e não ter. Agora, o ser não exclui o ter. Claro. Desde que o ter não te possua. Sem dúvida alguma. Percebe? Então, se eu cultivo princípios, valores, virtudes, sabedoria, né? Então, nesta trilha, eu vou ter. Só que vou usar o ter para trabalhar o ser. Então, vou ter computador, vou ter carro, né? Vou ter os meios, até, por exemplo, aqui estamos usando gravador, etc. Eu ter. Sim. Mas está servindo o propósito de ser. Exato. Ok? Agora, quando... Então, veja, o ser não exclui o ter. Agora, quando eu foco no ter, exclui o ser. Sim. Quando eu foco no ter, eu excluí totalmente o ser porque não me importo com os outros. E aí há uma grande diferença e o grande problema hoje da humanidade. Que a grande maioria está focada no ter. Eu quero ter carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? E sofro profundamente por isso. E vem modas do tipo passar mão no alheio para ter. E vira moda.
Se ele pode, eu também posso. Né? Se o político pode, eu também posso aqui. Né? Se eu vou numa loja e a moça do caixa esqueceu de colocar um item, passar no caixa, opa, estou no lucro, estou ótimo. Né? Ter. Quando você é ser, você vai se importar com isso, vai dizer, minha filha, você esqueceu de passar esse item no caixa, porque senão ela vai ter que pagar isso. Então, honestidade. Né? Esses princípios e valores de cultivar é o que se espera neste planeta, para ser humano. E se espera que todo dia a gente trabalhe, né, o ser humano e possa medir quanto avancei cada dia, fazer um balanço, ou cada ano. Né? Veja como é importante isso, de você se aperceber quando você está fazendo coisas que não estão agregando valor a teu propósito de vida. Quantas coisas nós fazemos? E claro, há coisas necessárias, limpar a casa, é necessário ser feito, né? Não estou falando isso. Mas hoje é de moda a indústria do entretenimento. O famoso TikTok, o famoso celular, né? Olha que maravilha! Das 12, 14 horas que estamos acordados, né? A pessoa passa 8 olhando a tela. Olha que maravilha. Entretenimento puro. É amnésia. É uma anestesia para não enfrentar a vida. Falta de propósito. Total. Ela não sabe o que está fazendo neste planeta. Ela não veio aqui para ter. Ela veio para ser. E essa situação vai se agravando com os anos. Quando a pessoa vai envelhecendo e vai chegando próximo ao período da transição, né, vem o desespero. Vem os medos da morte. Não é? Por quê? Porque não fez o que deveria ter feito. É voltar ao Pai com as mãos vazias. É voltar sem nenhuma estrutura interna, porque a estrutura externa, que é o corpo, que é tudo que nos cerca, vai desaparecer. O que você está levando? Nada. Está levando a lembrança do churrasco, está levando a lembrança do TikTok, está levando a lembrança das fofocas, das invejas, das brigas, do inferno que viveu aqui, ou do inferno que criou na sua família. É isso que está levando? Que rastro que deixou? E com orgulho, né? Pois é. Orgulho. Deixou um rastro de ser humano, de ser lembrado. Fulano era amoroso, proativo, né? Servia a todo mundo, amparava todo mundo, acolhia todo mundo. O rastro de ser humano. Esse ser faz a transição feliz. Porque está voltando ao Pai com uma estrutura interna de sabedoria. Voltou melhor do que veio. Então, cumpriu seu papel de ser humano. É simples. É isso que se espera. A gente veio para se melhorar. Veio para evoluir. Veio para avançar. Veio para subir a escadinha. Todo dia um degrauzinho. Todo dia, olha, hoje eu consegui conter meu pulso de fúria. Olha, hoje eu vi essa situação e contribuí para o bem. Isto é a real felicidade. Isto torna o ser humano feliz. Né? A pessoa déspota, ela cria um inferno ao redor dela. Maltrata pessoas, grita com pessoas, cria um inferno para os filhos. Né? Isso é felicidade, isso é ser humano. Não é? Então, assim, a gente está trazendo este tema porque as pessoas não sabem, né? Qual é meu propósito? Estou aqui e não sei o que fazer. Seu propósito é muito simples, é ser humano. Tão simples quanto isso. Está no rótulo, né? Está no rótulo.
Você veio ao planeta, o planeta te esperava com tudo pronto. E o planeta investe em você o tempo inteiro, te dando recursos, alimentos. Então, isso é interessante, que é uma discussão tão fundamental que eu não estou falando de espiritualidade. Não, estamos falando isso é o mais importante. É o básico. Né? É o básico. Não dá para eu depedrar como eu depedro. É impossível, não dá, não há como sobreviver. Né? Não há porquê você estender um exemplo do consumo, estender o consumo a níveis... não te basta ter 10 camisas, você quer 48. Pois é. Não, multiplica isso só por São Paulo. Pois é. Só por São Paulo. Mas veja, é tal a fúria do ser humano por ter, que se você vê a quantidade, se comparar com 60 anos atrás, sim, a quantidade de alimento que hoje está nas prateleiras, nossa, compara a quantidade de roupas que está na prateleira. Sem dúvida. Antigamente existia pouquíssima oferta. Sim. Há 60 anos atrás não tinha essas gôndolas de supermercado com 50 tipos de azeite de oliva, óleos, tem corredores inteiros, não é? Consumo. Não é? Nós estamos destruindo o planeta pelo ter. Olha a nossa volta, clima, lixo. Agora há pouco falávamos do lixo que geramos, né? Uma sociedade que embala tudo com sacos plásticos, com envelopes plásticos, com isopor, né? Materiais que levam 100 anos para se degradar. E está tudo bem. Claro. A minha comodidade, chego produto limpinho, embaladinho, chego, né, rasgo a embalagem, jogo um monte de porcaria fora, que não sei para onde vai, mas, né? Também não interessa saber. Então, não interessa saber e parará. Isto é consumo, é ter, eu. Isso vale, esse descartar, né? Não sei se você já ouviu falar do conceito de sociedade líquida, né? Que é essa liquidez das relações em todos os aspectos, né? Você descarta absolutamente tudo. Tudo. Inclusive as pessoas são descartáveis. Exatamente. Bom, isto exatamente é não ser humano. É simplesmente um ser predador. Você sabe que me incomoda uma coisa, 2 ou 3 frases atrás que você citou. Eu particularmente, eu não consigo compreender como é que num critério de avaliação de alguém que vai me representar, eu não leve em consideração que hoje, por exemplo, nos hospitais municipais de saúde da cidade que eu vivo, eu tenho filas de espera de 12, 14, 16, 20 horas para ser atendido. De uma população que não tem condições de ir em outro lugar. Ela fica sentada ali 14 horas porque ela está com cólica renal. Mas, em compensação, esse mesmo administrador, ele asfalta a cidade. Então você olha o asfalto novo e fala, o cara é bom pra caramba. Então veja, para mim passa a ser mais importante o asfalto do que a pessoa. Qualquer lógica, e aí não tem nem como comentar, mas como é que você admite que a vida humana seja menor do que o asfalto? Isso, desculpa, é inconcebível. Se você não toma medidas para a preservação da vida humana, o que é importante então? É que é muito simples, né? O asfalto faz bem para meu Mercedes, que está caminhando na rua sem buracos. Exatamente. Eu não dependo do SUS. Exatamente. Não é? Então, para mim, o cara é perfeito. Eu. É eu. Eu. Não é a sociedade. Não. Eu. Não é? Pois é, novamente, falta de valores, princípios, falta de cultivar valores e princípios de ser humano. Ou seja, há uma amnésia generalizada
do porquê estamos aqui e qual é a expectativa do próprio planeta ao me receber. A grande mãe, para nós, seres humanos, vou chamar seres, né, vivos, para todos os seres vivos, é o planeta Terra. E toda mãe, todo pai, quer o melhor para seus filhos. Agora, será que os filhos estão, né, devolvendo isso à altura para a mãe? Você sabe que, no fundo, você começou falando disso e é o arbítrio. E de novo, você está no meio da multidão olhando para um púlpito e lá em cima tem dois camaradas. Os dois têm o mesmo nome, Jesus. Um é o Galileu e o outro é o Barrabás. Escolhe. Escolhe, exatamente. Eu não estou falando do político aqui, eu estou falando da minha escolha íntima. O que eu estou escolhendo? O que eu estou escolhendo? Porque não é possível, um é só valor. E ele vai além dos valores humanos. Claro. Mas ele está falando de amorosidade, de amor, de compaixão, de perdão. Ou eu vou escolher o cara que vai revolucionar e nós vamos libertar a Judeia da dominação romana e vamos quebrar tudo, isso aqui vai... Porque eu quero uma vida melhor, porque meu... Então, quem você está escolhendo? Pois é. Então, convergindo o tema que estamos propondo, né? Temos que caminhar na senda do ser humano. E para caminhar nessa senda de ser, eu preciso ter um propósito de vida muito claro, olhando valores e princípios morais, meus comportamentos. Eu quero ser melhor amanhã do que hoje. E vou escolher temas. Qualquer tema, em termos de valores, é um investimento sagrado, é um investimento válido. Jamais vai se arrepender. Todo passo, todo milímetro que você avança na moralidade dos seus comportamentos é um ganho que nunca mais se perde. É algo perene. Você vai fazer a passagem no final da tua vida, né, com uma estrutura interna melhor do que aquela que você veio. E isto não tem preço. Isto é o grande legado de ter passado por aqui e ter deixado um rastro de humanidade e levar consigo uma estrutura melhor do que aquela que você veio. E a cada dia a gente tem a oportunidade de escolher a pessoa certa, né? Exatamente. Escolher a pessoa certa que nós vamos ser.